Oi pessoal, nesse canal científico eu vou explanar para vocês a respeito da minha equação que calcula a energia total do universo. Ela contempla paraboloide, a distância entre o foco do paraboloide de revolução e o vértice, e um outro detalhe é que essa equação, vejam bem, ela se baseia na equação gravitacional de Newton, tá? Que é o produto das massas dividido pelo quadrado da distância, vezes a constante g negativa, vezes a distância. Então, se eu tenho dividido pelo quadrado da distância, o produto das massas no numerador, vezes a constante g negativa, dividido pelo quadrado da distância, isso é a força gravitacional de Newton. Tá? Então é força, porque está dividido pelo quadrado da distância. Multiplicando pela mesma distância, eu corto distância com distância ao quadrado, fica só distância no denominador. Tá? E força gravitacional vezes a distância, força vezes distância, é o quê? É energia em joules, ou trabalho. Tá? Agora, joules por segundo é igual a watts, que é potência. No caso dessa minha equação, é força vezes distância. A força gravitacional de Newton vou repetir, para ficar bem claro. A força gravitacional de Newton no sistema MKS, metro quilo segundo, em Newton. A força gravitacional de Newton é o produto das massas vezes a constante g negativa dividido pelo quadrado da distância. Se eu pego essa força e multiplico pela distância, eu tenho o quê? Trabalho, energia em joules. Cosseno de θ, os dois vetores estão com o ângulo zero. Cosseno de 0 graus é 1. Então tem a mesma inclinação, mas o mesmo sentido e a mesma... O vetor força está na mesma inclinação do vetor deslocamento. Então, energia, que é trabalho, é força vezes a distância cosseno θ. Como eles estão na mesma inclinação, os dois para o mesmo sentido, tá? Com a mesma inclinação, então eu tenho força em Newton vezes distância em metros. E vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 0 graus, o cosseno de 0 graus ele é 1. Porque o cosseno de 0 graus ele é delimitado pela abscissa que passa pelo ponto P, extremidade do arco, e o centro da circunferência trigonométrica. Então, a abscissa que passa pelo ponto P, extremidade do arco, e o centro do círculo trigonométrico, essa distância é o cosseno. A distância é o cosseno, tá? Enfim. Então eu quero deixar bem claro que resulta em joules, porque energia é força vezes energia, que é trabalho, é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como a força está na mesma direção e sentido da distância, do deslocamento, e o ângulo entre eles, esses dois vetores, é 0 graus, o cosseno de 0 graus é 1. Então, força
vezes distância vezes 1 dá força vezes distância. Newton vezes metros dá o quê? Joules. Então a minha integral do denominador, que revela a minha distância, é menos g, produto das massas. A massa eu tiro para fora da integral e depois eu faço a diferencial da integral restante. Então fica essa massa como constante vezes a integral diferencial de massa. Então eu tenho o produto das massas vezes a constante g negativa dividido pelo quadrado da distância. Essa distância é a integral do vértice do paraboloide de revolução ao centro hiperbólico do paraboloide de revolução. Essa integral do denominador, que é a distância do vértice, tá, ao centro, gravitacional do paraboloide de revolução, essa distância teria que estar no denominador ao quadrado para dar força. Então, o produto da massa vezes g negativo dividido pelo quadrado da distância. Mas como eu multiplico força vezes distância, então essa distância corta com essa distância no denominador ao quadrado, então no denominador fica só distância, porque eu já não estou mais trabalhando com força. Força vezes distância é igual a joules. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. O cosseno de θ, o ângulo é 0 grau, o cosseno de θ é 1. Então força vezes distância trabalha energia em joules. Então deixa eu... Essa integral do denominador, ela não está ao quadrado, que é exatamente a integral do denominador, é a distância do vértice do paraboloide de revolução ao centro de gravidade desse paraboloide de revolução, tá? Se eu estivesse analisando só força, seria o produto das massas g menos distância ao quadrado, mas vezes a distância, eu corto uma distância, então embaixo fica só distância. Por quê? É força, que é o produto das massas, g menos sobre distância ao quadrado, dividido por distância ao quadrado, vezes distância, eu corto distância com o quadrado, então embaixo fica só a distância, ou seja, embaixo a integral não está ao quadrado, embaixo a integral não pode estar ao quadrado. Por quê? Força em Newton vezes distância é o que? É energia em joules ou trabalho. Então a integral do denominador é a distância, tá? E eu estou trabalhando com a mesma distância, porque é um paraboloide de revolução. Deixa eu mostrar um pouquinho a gravura aqui. Deixa eu botar aqui para a tela. Vou mostrar aqui. Aqui está, ó. Repare aqui, ó. Até o foco do paraboloide de revolução, esse P do vértice ao foco é essa integral do vértice ao foco. Se eu não tivesse essa parte aqui, seria só força gravitacional, ou seja, G que multiplica essa constante toda cai fora, tá? Que é o volume do paraboloide, cai fora da integral, que eu estou integrando até a massa. E depois eu vou explicar essa parte aqui, que dá a diferencial de massa. Então aqui tem o produto das massas, G negativo, dividido pelo quadrado dessa distância, que seria o quadrado. Isso daria a força. Mas como eu multiplico pela mesma distância ali, eu corto a distância dali com esse quadrado aqui. Então aqui fica só esse camarada elevado a 1. Essa integral elevada a 1. Essa distância do vértice ao foco. Então aqui na verdade é força vezes distância, que é trabalho em joules, que é energia ou trabalho. Agora, se eu pegar esse joules
e dividir pelo tempo, aí dá o watts. Aí é outro papo. Aqui não, esse W aqui é de energia ou trabalho. E aqui era para estar ao quadrado se fosse só força em Newton. Mas eu estou multiplicando pela distância. Força vezes distância é energia em joules. Então, como essa distância que eu multiplico é essa mesma integral daqui, essa integral está ao quadrado, multiplicando por essa mesma integral, eu cortei essa integral com esse quadrado, sobrou só essa integral aqui embaixo para dar em joules, que aí aqui já está compilado força vezes distância. Tá? Se fosse só força, que seria o quadrado. Mas como é vezes distância, esse quadrado sai, porque a distância é a distância do vértice ao foco que eu multiplico aqui fora. Tá? Aqui eu tenho a área de superfície de um paraboloide. Está aqui, diferencial de área. Se eu multiplico pela diferencial dessa distância do vértice ao foco, eu tenho o quê? Nesse caso, eu tenho um volume dessa casca, como se fosse um ovo de Páscoa aqui, diferencial, tá? De revolução. Tá? Então tem essa casca aqui. Tá? Porque a diferencial de área do paraboloide de revolução, pela diferencial desse P aqui, do foco ao vértice. Então aqui eu tenho uma diferencial de quê? De volume. A diferencial de volume vezes o ρ aqui fora, ó, eu tenho uma diferencial de massa. Esses camaradas todos eu deixo nessa forma, então eu posso tirar para fora da integral o meio, o π, o r ao quadrado, o L e o ρ. Todos eles saem para fora da integral. Tá? E aqui não está ao quadrado, porque eu multipliquei pelo mesmo valor lá, aqui. Eu multiplico pelo mesmo valor. E esse camarada aqui, a integral desse vértice ao foco, de x2 mais y2 sobre 4z dp, é essa distância P aqui, do vértice ao foco. Essa integração, ó, do vértice ao foco. Essa distância P aqui seria o quadrado, mas eu estou multiplicando pela mesma distância P, porque aí fica força vezes distância. Força vezes distância me dá o quê? Trabalho em joules. Força vezes distância é trabalho em joules. E o cosseno do ângulo entre os vetores é 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Tá? Então aqui eu obtenho em joules. Tá certo? Enfim. Aqui é a equação do paraboloide de revolução. Eu botando em evidência o P, porque eu quero essa distância do foco ao vértice. Tá? Então eu tiro para fora esse conjunto aqui, que na verdade esse conjunto aqui fica menos G de uma massa M. E vou integrar esse cara aqui. Tá certo? Que é a área da superfície de um paraboloide, vezes a diferencial desse P aqui. Tá certo? Então eu tenho uma diferencial de volume aqui, e uma diferencial de volume aqui vezes o ρ, tem uma diferencial de massa. Integrando de 0 a m essa diferencial de massa, e menos G, produto das massas, que isso aqui vai para fora, dividido pela distância apenas, porque seria pelo quadrado da distância que eu já falei, vezes a distância. Eu corto distância aqui por esse 2 aqui, sobrou só uma distância embaixo. Por quê? Porque força vezes distância é trabalho, que é energia em joules. Tá aqui, ó, energia em joules. Tá aí o cosseno do ângulo entre esses vetores é 0 graus. Esse R aqui não tem nada a ver com esse P aqui. Esse R aqui é do paraboloide em si. Tá? Bom, diferencial de P a partir do foco, tá? Ele fica, o universo está 3 graus acima do zero absoluto de temperatura, que é menos 270,23 graus Celsius. P é a distância do vértice ao foco, tá? E eu tenho que tirar a diferencial de P a partir do foco, tá certo?
Então aqui eu tenho a minha equação da energia total do universo. Ela contempla a massa escura? Contempla, porque eu estou pegando toda essa energia aqui. Se eu estou pegando toda essa energia aqui, eu estou contemplando também a massa escura, a energia da massa escura, que por sinal é muito pequena. E não existe o zero, não existe. O zero é um ponto de referência, existe o zero mais, tanto é que qualquer número do zero mais dá mais infinito, tá certo? A gravidade, nós temos a força forte, fraca, gravitacional e a força magnética. A força da gravidade mais aceita é da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, tá? E pelo formato aqui do Big Bang. E o Big Bang tá em todas as direções. Você tem ondas curtas, ondas de rádio, de 3 graus acima do zero absoluto, em todas as direções do universo, mostrando que tem uma radiação residual desde o Big Bang, em todas as direções do universo. 3 graus acima do zero absoluto é menos 270,23 graus Celsius. 3 graus acima do zero absoluto. Mostrando que o vácuo total não existe. Tá certo? Mostrando que a entropia, que é a lei da termodinâmica, que todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar, então não existe nenhum ponto do universo que tenha a geração espontânea. Por quê? Porque ele bate de frente com a entropia. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, enquanto você tem temperatura, enquanto você tiver temperatura, você tem termodinâmica. Enquanto você tiver termodinâmica, você tem uma tendência à desorganização. Mas alguém organizou isso tudo. Ou uma inteligência superior, Deus, a própria sorte não pode ficar. A geração espontânea não tem o menor fundamento. A geração espontânea, sob meu ponto de vista, não tem o menor fundamento, porque ela contraria a lei da termodinâmica. Todo sistema deixar a sua própria sorte e tende a se desorganizar. Ela contraria a entropia. O que pode regular a entropia seria uma inteligência superior ou, para mim, Deus, que pode regular a desorganização. Então, a própria experiência de Pasteur, Louis Pasteur, ele põe por terra a abiogênese. A biogênese é clara. A biogênese é clara. Agora, a geração espontânea não, porque você precisa de um organizador pela entropia da termodinâmica. Porque se você não tiver um organizador na entropia, enquanto houver temperatura, há entropia. Entropia é desorganização, tá? E eu não acredito na teoria da evolução. Não acredito porque o fato de ter DNAs próximos não quer dizer que tem link entre os DNAs. E não existe link entre o DNA do dinossauro e o DNA da galinha. Não existe link. Falam que houve deterioração. Não existe o menor link. É o princípio da biogênese. Vida provém de vida. Tá? A abiogênese está falha. O próprio Pasteur provou isso. Louis Pasteur. Então, a geração espontânea é impossível porque ela confronta uma lei do universo que é a termodinâmica. E na termodinâmica tem a entropia, que diz que todo sistema, deixado à sua própria sorte, tende a se desorganizar. Então tem que haver um organizador.
ou uma inteligência superior, ou o design inteligente, ou Deus. Ao acaso não dá, porque se for ao acaso, o universo já estaria no caos total. E ele tende a um estado estacionário, como dizia Albert Einstein, mas ele é ponto limite. Nunca chega, tipo 1 por 2, por 2, por 2, tende, mas nunca chega. Eu que estudei relatividade com o professor alemão Alcins na PUC de Petrópolis, que foi aluno de um professor da NASA, tá? Então a geração espontânea contraria a entropia e não, enquanto houver temperatura, não tem como derrubar a entropia, que a entropia é desorganização. Então alguém organizou isso tudo, ou design inteligente, ou uma inteligência superior, para mim, no meu caso, Deus, tá? Então, a geração espontânea da teoria da evolução está furada pela termodinâmica, pela entropia. E eu estou aberta a qualquer centro de pesquisa que derrube a termodinâmica no universo. Não tem como derrubar a tendência de desorganização do sistema do universo. Não tem como. Assim como não tem o vácuo absoluto. Cientistas alemães tentaram o vácuo absoluto, não conseguiram. Não existe a questão do vácuo absoluto. Então, a geração espontânea da teoria da evolução está furada. Tá certo? Mesmo porque o DNA da galinha e o DNA do dinossauro, os DNAs, eles levam em torno de 6,3 milhões de anos. E os dinossauros desapareceram há mais de 63 milhões de anos. Então não tem como. Os dinossauros desapareceram há 63 milhões de anos, o DNA só dura aproximadamente 6,3 milhões de anos. Como é que pode? O DNA desaparece antes e tem um link galinha-dinossauro só por causa da aparência? Não. A geração espontânea da teoria da evolução está furada. Todo o sistema deixar a sua própria sorte, tendo a se desorganizar, enquanto tiver as condições de pressão vezes volume igual a nRT. Enquanto tiver pressão e temperatura, a tendência é desorganizar. Enquanto houver temperatura, a tendência é desorganizar. Então tem que ter um organizador. Então a geração espontânea está furada. O zero não existe, é uma referência. Nem no núcleo dos black holes é zero. A singularidade não é zero. Um black hole é como a Terra numa bola de gude. Enfim. É isso aí. Tá? Deixa eu minimizar aqui. Peraí. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos nesse canal científico. Eu quero salientar que a entropia é todo sistema que tem alguma temperatura deixada à sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, tem que ter um organizador. Então, a geração espontânea está furada. E mais um detalhe, a luz é mais antiga que a matéria. Não por nada, mas bate com a Bíblia. Estão querendo fazer um elo galinha-dinossauro. A galinha vai pagar o pato? Galinha e dinossauro? Então a galinha que vai pagar o pato. Um DNA dura na ordem de 6,3 milhões de anos.
Os dinossauros já apareceram há mais de 67 milhões de anos. Não tem o menor elo. É o princípio da biogênese, vida provém de vida. E a abiogênese não faz o menor sentido, Pasteur botou por terra. Tá? Então, eu creio que foi bem explicado aquele detalhe e que a geração espontânea, até por Louis Pasteur, está furada. Não existe essa. Tem que ter um organizador. Pode ser o design inteligente, bem, inteligência superior. Eu creio em Deus como inteligência superior. Outros creem numa inteligência superior. Se não houver uma coordenação, tende a entropia, tende a desorganização. Enquanto houver temperatura. E foi detectado ondas de rádio em todas as direções do universo, nos 3 graus acima do zero absoluto, nos laboratórios da Califórnia. Bell. Daí a origem do Big Bang, comprovada. Porque existe radiações de fundo em todo o universo de 3 graus acima, que é o resíduo do Big Bang. Abaixo disso não tem. Eu estou falando 3 graus acima do zero absoluto, que dá menos 270,23 graus Celsius. Tanto é que não existe o vácuo absoluto. Tá? E a teoria da gravitacional mais aceita é de Albert Einstein. Teoria da gravitacional geral. Desculpe. Teoria da relatividade geral, de Albert Einstein. É a mais aceita. Tá bom? Então, a geração espontânea, ela está furada. Porque senão ela contraria uma lei do universo, que é a entropia. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Entropia quer dizer desorganização. Deixou, Léo? Deixou largado? Desorganiza. Então, tem que ter um organizador para a origem da vida que não tem definição. Na verdade, ninguém sabe de onde a gente vem nem para onde a gente vai. Então, tem que haver um organizador. Enquanto houver temperatura, enquanto houver entropia. E detalhe, a tendência do universo é um estado estacionário, como disse Albert Einstein, mas é um ponto limite. Tá ok? Tende, mas nunca chega. Bom, isso foi para esclarecer a minha equação, que é em joules, porque é força, produto das massas, constante G menos pelo quadrado da distância, vezes a distância. Então é força vezes distância. Então dá joules. Joules. Tá? E vezes o cosseno de θ, que os dois ângulos estão, os dois vetores estão no mesmo sentido. E a geração espontânea furada. Enquanto houver entropia, não tem geração espontânea em hipótese alguma. Assim como não tem um vácuo absoluto em hipótese nenhuma. Porque fala-se de física. Mas física é físico-química. E nós somos seres físico-químicos. Químicos orgânicos do carbono. Tem a química orgânica e inorgânica. O elemento mais abundante começou o hidrogênio, aí veio o hélio, aí veio o oxigênio. Nós somos elementos físico-químico, orgânicos e inorgânicos. A questão da pressão, quando se mede, é que a pressão externa aumenta e a interna diminui, aumenta a energia cinética. É por isso que quando você tem uma temperatura aquecida, uma temperatura quente, você tem um aumento de pressão atmosférica. E aí esse aumento de pressão atmosférica faz uma vasoconstricção. E a pressão interna cai, a energia cinética aumenta. Por isso o pessoal tem queda de pressão no calor. E ao contrário no inverno. Bom, enfim. Desculpa a minha ronquidão. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Eu quero deixar bem claro que a geração espontânea da teoria da evolução está furada.
enquanto tiver termodinâmica e entropia. E eu desafio qualquer centro de pesquisa. Eu tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos para a plataforma Americanas, fui da ITT canadense e tenho 5 universidades. Eu desafio qualquer centro de pesquisa e estudei quase 36 anos, 34 anos de física. E desafio qualquer centro de pesquisa que eu derrubo essa geração espontânea da teoria da evolução, porque ela não pode enfrentar a termodinâmica. Todo sistema deixar a sua própria sorte ter que se desorganizar no universo inteiro, enquanto houver temperatura. Então a geração espontânea está furada, não só por mim, também como Louis Pasteur. A geração espontânea da teoria da evolução está furada. E eu desafio qualquer centro de pesquisa. Ah, porque você é da área da física. Não, eu sou da área físico-química. Físico-química. Eu fiz eletroeletrônica e mecatrônica. Pega físico-química. E a nossa química é orgânica e inorgânica. Então a teoria, a geração espontânea da teoria da evolução está furada. Furada. E eu desafio qualquer centro de pesquisa para nós botarmos no papel isso aí. Ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. E a geração espontânea da teoria da evolução está furada pela termodinâmica, pela entropia do universo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol, política. Eu sou cristão, respeitando todas as religiões e as agnósticas. Quero deixar bem claro, a geração espontânea da teoria da evolução está furada. Furada, furada. Pela termodinâmica. Ninguém pode ir contra a termodinâmica. Enquanto houver temperatura e pressão no universo, ninguém pode ir contra a termodinâmica. Até o vácuo. O vácuo não é absoluto. Não existe vácuo absoluto. Tanto é que tem a massa escura. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E a geração espontânea, não só eu como Louis Pasteur, a geração espontânea da teoria da evolução, a geração espontânea da teoria da evolução está furada, errada. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permita, eu vou desligar a câmera. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mais explicado que isso, só me chamando, sendo pesquisa aí, ó. A gente coloca lá. Eu assino embaixo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Me permita, eu vou desligar a câmera.